Fala turma, beleza? Bem-vindos a mais um PQP News. Hoje estou na correria, vou viajar, hoje eu viajo com a minha família, então vamos logo e é nóis. Boy, I can't keep you off my mind. I know it was just one time, but no one ever made me feel like you did that. Bom, então temos 4 notícias aqui. Primeira delas, falando um pouquinho, um assunto interessante aqui que eu achei, os ciclistas, isso aqui foi publicado no Velo News. Os ciclistas profissionais que participaram do Tour Down Under e que participam do Tour Down Under, elogiando o fato deles não terem ônibus de equipe no Tour Down Under. Por quê? A Austrália é muito longe, é difícil levar ônibus, ainda mais os ônibus de equipe hoje em dia, que são monstruosidades, né? São ônibus extremamente luxuosos, todos equipados e tal. Então é bastante complexo para as equipes levarem os ônibus. Na Austrália, como é que eles fazem? Eles usam carros e vans de apoio, aí eles montam estruturas ali para que os ciclistas fiquem sentados e tal. Então o que em tese pareceria algo ligeiramente desconfortável, na verdade agrada bastante os ciclistas, porque de acordo com eles faz com que eles fiquem mais próximos do público, não tem aquela coisa de ter que voltar para dentro do ônibus, ficar naquele lugar fechado e tal, você fica numa situação ali mais próxima do público, gera uma interação melhor, e os ciclistas todos falando que acham esse clima legal e que eles gostam do fato de não ter o ônibus. Os ônibus de equipe eles começaram a aparecer no pelotão profissional na década de 80, mas eles assim se tornaram uma coisa que todas as equipes tinham na década de 90. Então, interessante isso, né? Porque você fala assim, pô, mas os caras têm lá toda uma estrutura e na verdade muitos deles gostam do fato dessa prova não ter tanta estrutura. Isso é bem legal, achei interessante. O lado bom de você ter o ônibus é que os ciclistas, por exemplo, termina a prova, ele pode ir lá, por exemplo, o cara que vai pro pódio, ele pode ir lá, ele pode tomar um banho rápido, ele pode se trocar de uma forma mais privada, mais reservada. Ele não tendo o ônibus fica um pouco mais complicado, mas mesmo assim eles mostraram como algo positivo. Então achei isso interessante. Trouxe esse fato para vocês. O Cycling News, ele publicou, notícia 2, né? Ele publicou aqui uns gráficos mostrando quais são os tipos de equipamentos e componentes que as equipes profissionais mais usam. Ele levou em consideração aqui as equipes do World Tour, que são 18 equipes. Lembrando que o World Tour, né, são 18 equipes e geralmente as grandes voltas, tipo o Tour de France de Itália, são 22 equipes. Por que isso? Porque você tem as 18 mais 4 equipes convidadas. Então, levando em consideração estas 18 equipes, eles fizeram aí juntando assim, qual marca que usa mais, qual componente que usa mais e tal, eu achei bem interessante. Olha só, do ponto de vista dos grupos, ou seja, por exemplo, esse daqui é um grupo Shimano. A Shimano tem 66,7% do pelotão profissional, Campagnolo 22,2% e a SRAM 11,1%. Isso significa o quê? Que a Shimano tem 12 equipes, a Campagnolo tem 4 equipes e a SRAM tem 2 equipes. Já do ponto de vista das tipos de marcas de pneus que são utilizadas pelo pelotão. Continental, líder, 38,9% com 7 equipes. Specialized com 2 equipes, que possivelmente são as equipes da Specialized, né? 11,1% e Vitória 33,3%. Outras marcas somam 3 equipes e aí eles botaram aqui só como outras, que seriam 16,7%. Pedais utilizados, você tem pedais Shimano com 66,7% e Look com 33,3%. Freios a disco ou freios no aro. Interessante isso aqui. Você já tem equipes com freios a disco, 5 equipes e 13 ainda com o freio no aro. Bom, essas aqui são as informações que tem. Sobre os tipos de pneu aqui, as equipes usam o Specialized S-Works Turbo e no caso da Vitória usam o Vitória Corsa. E os da Continental, o Continental Competition Pro LTD, ou seja, limitado. Então estes aí são os pneus. Falando em pneus, uma empresa alemã chamada Big Rep 3D
está utilizando agora um novo polímero chamado ProFlex para fazer o The Airless Tire. Airless, ou seja, tubeless, é sem câmara de ar, e o airless é sem ar. Eles usam uma impressora 3D para fazer pneus de bicicleta que tem tipo um formato de colmeia, assim, de abelha, e ele não tem ar, ele é feito 100% numa impressora 3D, e agora eles estão usando esse novo polímero aí, que dizem que melhora. A minha grande dúvida com relação a esse negócio de impressão 3D, não é nem dúvida, mas é porque você tem essa ideia, né, de que uma coisa feita em coisa 3D é uma coisa muito plástica, assim, né? Se bem que você faz aqueles negócios meio de silicone e tal, mas era questão com aderência, porque se você faz uma coisa muito mole, ela vai ficar grudenta demais. Se você faz uma coisa muito dura, ela não vai grudar no asfalto, né? Então, mas aparentemente, aqui pelas imagens, o pessoal usa isso. É lógico que isso é mais voltado para a mobilidade urbana. Eu não enxergo isso, pelo menos no futuro próximo, como uma alternativa para os ciclistas de competição. Mas é bem interessante, principalmente na mobilidade urbana, de você botar, você nunca mais ter que se preocupar de trocar pneu, de na mente ficar enchendo, né? Então realmente é bem interessante, ainda mais com o advento aí dessas coisas da impressora 3D. Daqui a pouco, sei lá, o cara compra uma impressora 3D e faz o pneu em casa, né? Lógico que isso aqui é maior, você vai ter que ter uma impressora 3D grande, mas de qualquer forma é bem interessante. E para finalizar aqui o nosso PQP News, uma coisa que eu já comentei algumas vezes com vocês é com relação aos treinos fora da bicicleta. Tanto o Nino Schurter já postou muita coisa mostrando os treinos dele fora da bicicleta, os treinos funcionais de equilíbrio e tal, que é realmente bem interessante o que ele faz. O Peter Sagan volta e meia posta os treinos dele fora. Se você segue as equipes, volta e meia aparece os ciclistas fazendo alguns treinamentos, mas tem alguns que dão mais destaque para isso. O Avancini mesmo, volta e meia posta. E a Kate Courtney, ela posta no Instagram dela direto vários treinamentos. Estou até entrando aqui no Instagram dela. É o Kate Plus Fate. Ela inclusive postou agora um treino bem interessante, que eles em cima daquelas bolas de pilates, assim, em pé, que é difícil pra cacete ficar em pé naquele troço, e ainda jogando uma bola assim, então treinamento de equilíbrio, velocidade de reação, enfim, muito interessante. E ela posta direto esse tipo de vídeo, ou fazendo algum tipo de treinamento de força na academia, ou fazendo esse tipo de treino de equilíbrio, de coordenação motora. Então é bem interessante, é legal ver isso cada vez mais inserido aí dentro do mundo do ciclismo, que era uma coisa, o ciclismo já tem muito tempo que era aquilo, né? Não, academia não, é só pedalar, pedalar, pedalar. Então é legal ver esse tipo de coisa, porque eu acho que traz muitos benefícios, não só do ponto de vista de performance, mas do ponto de vista de longevidade também e saúde do ciclista. Então, bem interessante e legal ver assim um ícone que nem a Kate, postando tantos vídeos assim, tanta coisa. Então fica aí até a sugestão de vocês de seguirem ela. Ela tem até aqui um destaque nos stories dela aqui só sobre academia. E eu acho bem interessante, até legal assim, a variedade de treinos que ela faz. Assim, aparentemente o treinador dela ou ela mesmo, eles são bem criativos aí na hora de desenvolver esses treinamentos. Bem legal. Bom, beleza? Então é isso, encerrando aqui nosso PQP News de hoje. Like no vídeo, passadinha no Patreon, passando na nossa loja também. E é isso. Valeu, galera. Abraço pra vocês. Tchau. Boy, I can't keep you off my mind. I know it was just one time, but no one ever made me feel like you did that.